Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento de glória, mais um momento em que nós meditamos um pouco na palavra do Senhor. Espero que vocês estejam bem, que essa palavra vá encontrá-los bem, em nome de Jesus. O tema de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus e como faz todas as coisas. Versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se e em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos, e tudo quanto se sucede é vaidade. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e receia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o teu coração e que agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. O tema de hoje é: sabes tu como Deus opera? Eu estava meditando nessa palavra aqui do livro de Eclesiastes, do livro do pregador, e fala da mocidade e depois fala da velhice. E é tão interessante que Salomão, ele dá detalhes da velhice. E é uma palavra que a gente conhece muito, normalmente é tema de mocidade, que é o capítulo 12, o primeiro versículo, que diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos que dirás, não tenho neles prazer. Interessante que Salomão, a gente sabe a vida de Salomão, com tantas mulheres, com tanta sabedoria, com tanta riqueza, e ele fala no fim dos seus dias que tudo é vaidade. E ele fala que no final da vida os nossos olhos irão se escurecer, o nosso vigor, a nossa força, já não teremos mais dentes na boca, e que esses dias já não teremos tanto prazer, porque o nosso corpo vai perecer. Inclusive, é dito que ao pó retornaremos. E eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou muito comigo, e interessante que diz aqui: assim como tu não sabes como que é formado um bebê, os ossos de um bebê dentro da barriga, do ventre de uma mulher grávida. E assim como o vento passa, você também não sabe o caminho que ele vai fazer. Você não sabe os caminhos do Senhor. E quando a gente começa a ler essa palavra, está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pela lógica, quando a gente coloca o pão na água, ele vai dissolver. E como, porventura, depois de muitos dias, nós acharíamos esse pão? Porque é algo que não depende de nós, que depende do Senhor. Por isso que eu enfatizei nesse versículo que nós não sabemos como que Deus opera nas nossas vidas. E que está escrito também: lembra que haverá dias de trevas e que esses dias serão muitos. Quando nós lemos no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, Ele é o nosso Adonai, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso companheiro. E no livro de Isaías está escrito que Ele é o nosso esposo. Tantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos sozinhos diante de uma multidão. E Salomão, ele vai frisando isso, que tudo é vaidade. E por que nós nos lembrarmos no dia da nossa mocidade, lembrarmos do nosso Criador? Porque na nossa mocidade nós temos vigor. Tantas vezes nós não nos preocupamos nem sequer com o dia de amanhã. No entanto, está escrito que tudo aquilo que nós fizermos, nós iremos prestar
contas ao Senhor. E como isso é importante, meus irmãos. E está escrito: sabe, pois, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E aí, meus irmãos, na hora desse ajuste ou dessa prestação de contas, o que é que nós vamos prestar contas ao Senhor? De qual forma? Talvez nós não vamos chegar a nem a velhice e nós iremos prestar contas ainda na nossa mocidade. Eu já sou um pouco mais velha, talvez você que está me ouvindo ainda seja jovem, e dá tempo de mudar tudo, meu irmão. E ainda que você seja velho, dá tempo de mudar tudo. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de ser transformado. Eu estava pensando tanto nisso, meus irmãos, que muitas vezes nós temos remorso e não arrependimento. O remorso, a gente pede desculpa e faz novamente. Nós não somos transformados. O arrependimento não. O arrependimento gera mudança. Lembra-te do dia do teu Criador. Um pouco mais para frente, como eu disse para vocês, a partir do capítulo 12, nós vemos a descrição do final dos nossos dias. Se nós chegarmos à velhice, tantos que nem chegam à velhice. E aqui eu também separei em Salmos 42, no 11, está escrito: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Assim como nós temos que lançar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias nós iremos achar, mas isso não impede que a nossa alma esteja batida. E está escrito: por que está batida a minha alma? Eu estava lendo essa palavra e o Senhor ministrando no meu coração. Porque às vezes a nossa alma está batida. Às vezes a gente tá cansado, tá cansada. Mas está escrito: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas esse esperar, meus irmãos, não deixa de nós refletirmos que nós iremos prestar contas ao Senhor. Talvez você tenha apenas sentido remorso e tá dando desculpa, mas é hora de arrependimento. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o que nós sabemos é que hoje o Senhor tem nos dado oportunidades e Ele fala para nós hoje: lança o teu pão sobre as águas. Não importa se na lógica o pão vai dissolver na água, porque a lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Mas o que nós temos feito na nossa mocidade, o que nós temos feito no dia de hoje, nós iremos prestar conta, meus irmãos. Nós iremos prestar contas ao Senhor de todas as coisas. Então, eu faço um pedido a você, uma reflexão a você. Põe a mão na tua consciência. Os dias maus ou chegaram ou chegarão na minha e na tua vida. E a palavra do Senhor nos fala que eles serão muitos. E nesses dias maus nós iremos falar: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas ainda assim, nós temos que ser transformados. Irmãos, a tristeza, a aflição, a acusação não é desculpa para nós não vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo. A gente está brincando de ser crente, mas Deus não está brincando de ser Deus. Nós temos brincado nos púlpitos, nós temos brincado com a Bíblia, mas o Senhor não está brincando. E Ele vai chamar cada um de nós, para o acerto, para nós prestarmos conta a Deus.
E o que eu vou apresentar ao Senhor? O que você vai apresentar ao Senhor? Medite nisso. Deus falou tanto comigo e eu estou falando com você e o Senhor continua falando comigo. Mas de repente, hoje, você está me ouvindo e fala: Vanessa, eu preciso lançar o meu pão com fé. Porque eu não sei o que o Senhor tem reservado, mas eu preciso ser transformado. Eu tô brincando, Vanessa. Eu tô brincando. Mas hoje Deus te dá oportunidade. Deus te dá oportunidade. Deus te dá oportunidade. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus, me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, ou então eu me reconcilio contigo. Eu me afastei da tua presença, Pai. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Que eu venha te adorar, te louvar e te exaltar de todo o meu coração e toda a minha alma. Faça as escolhas certas. Senhor, guia os meus passos e os meus caminhos. Que eu venha fazer as escolhas certas, ó Pai. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, o Senhor, Ele não está com o seu ouvido fechado, nem com a sua mão encolhida, para que Ele não venha te ouvir e não venha te abençoar. Mas lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Vanessa, eu sou velho, sim, mas hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de transformação. Sabes tu como Deus opera? Sabes tu como Deus opera? Compartilhe essa palavra. Deixe seu comentário, seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Que a palavra do Senhor venha alcançar lugares inimagináveis. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para isso que eu estou aqui. Para isso que eu tenho dedicado meu tempo. Para ser uma serva do Senhor. E quando Ele me chamar para o acerto de contas, eu quero prestar. E eu quero estar com as minhas mãos cheias de boas obras. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se o Senhor preparar e permitir, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.